Olá, nós vamos falar sobre figuras de linguagem, tá? O que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos que os autores utilizam nos seus textos para deixar os textos mais dinâmicos, mais expressivos, né? Então, as figuras de linguagem, elas são utilizadas em textos subjetivos, aqueles textos onde cada um tem o seu ponto de vista sobre aquele assunto, né? Então, as figuras de linguagem, elas não podem ser utilizadas, por exemplo, numa notícia, numa reportagem, em um texto dissertativo, uma redação. A gente não pode usar figuras de linguagem nesses textos que são objetivos, né? Que tem uma linguagem objetiva. Nós vamos usar figuras de linguagem em textos de linguagem subjetiva, tudo bem? Então, um poema, por exemplo, um poema tem uma linguagem subjetiva, uma obra literária, né? Uma letra de uma música. Então, esses textos são de linguagem subjetiva. Nesses textos, nós vamos poder usar recursos para deixar esses textos mais atraentes, mais dinâmicos, mais expressivos, né? Porque seria muito chato, assim, você pegar um poema, tivesse escrito que a mulher é muito ruim, por exemplo. Isso é uma linguagem objetiva. Aí, no poema, o autor prefere escrever que a mulher tem um coração de pedra, né? Então, ele utilizou um recurso expressivo para que o poema se tornasse mais atraente, mais dinâmico, tudo bem? Então, as figuras de linguagem, elas são divididas em figuras de palavras ou semânticas, que são aquelas figuras que mexem com o sentido das palavras, tá? Nós vamos ver uma por uma. Figuras de sintase ou construção, né? Que são figuras que mexem com a posição dos elementos na frase, mexe com a sintase, com a ordem da frase. Figuras de pensamento são aquelas figuras que mexem com as ideias, né, com os nossos pensamentos. E figuras de som, que são as figuras que mexem aí com a fonética, com o som dos elementos, com o som das palavras. Então, vamos ver uma por uma. Vamos começar pelas figuras de palavras ou figuras semânticas, é a mesma coisa. A primeira figura de palavra que nós temos é a metáfora. O que seria a metáfora? A metáfora é uma comparação implícita. Você compara um elemento com o outro, só que você faz isso de uma forma implícita, né? O leitor, aquela pessoa que está lendo, ela tem que ficar pensando: por que o autor comparou esse elemento com o outro? É para convidar o leitor a pensar, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A vida é uma nuvem que voa. A vida é uma nuvem que voa. O que foi comparado aí? Quais os elementos que foram comparados? A vida com a nuvem que voa. Só que essa comparação, ela ficou clara para você? Não, você tem que ficar pensando. Por que o autor quis dizer que a vida é uma nuvem que voa? Ah, ele quis dizer que a vida passa rápido, que a vida é efêmera, né? Então, você tem que ficar fazendo tentando pensar o porquê dessa comparação implícita, né? O porquê dessa analogia, tá? Então, essa primeira figura de palavras é chamada de metáfora. Metáfora é uma comparação de elementos, só que de uma forma implícita, está escondido. Você tem que pensar o porquê dessa comparação. A segunda figura de palavras se chama comparação. E qual a diferença entre a comparação e a metáfora? Agora, a comparação, essa segunda figura de palavras, ela vai ser uma comparação explícita. Vai ficar clara, né? Igual nesse exemplo aqui. Seus olhos são como jabuticabas. Seus olhos são como jabuticabas. Você comparou os olhos com as jabuticabas, só que você fez isso de forma explícita. Os olhos se parecem ali com as jabuticabas, né? Então você fez essa comparação, está clara, está explícita. Você não tem que ficar pensando o porquê dessa comparação. Então essa é a principal diferença. A metáfora é uma comparação implícita. Os elementos eles são comparados, só que você tem que pensar o porquê que eles são comparados, porque existe um sentido implícito aí, né? Ah, os seus olhos são como rios subterrâneos. Ó, metáfora, né? Você tem que ficar pensando por que os olhos foram comparados aí com rios subterrâneos, né? Porque são profundos, né? Agora, no segundo caso, na segunda figura de palavras comparação, a comparação dos elementos ela já está clara, ela está explícita, né? Seus olhos são como jabuticabas, né? A comparação está explícita. Bom, terceira figura de palavras, metonímia. A metonímia é a substituição dos elementos, né? Ah, eu fui ao mercado comprar Nescau. Você não foi comprar Nescau, você foi comprar achocolatado em pó,
né? Ah, eu li Clarice Lispector. Você não leu a Clarice Lispector, você leu a obra da Clarice. Eu gosto de ler Shakespeare. Você gosta de ler as obras do Shakespeare. Então, toda vez que você faz uma substituição de elementos, né? A substituir a marca pelo produto, substituir o autor pela obra. Ah, eu gosto muito de ouvir Jota Quest, por exemplo. Você gosta de ouvir as músicas do Jota Quest, dessa banda. Então, você substituiu aí. Toda vez que você faz essas substituições, a gente vai chamar isso de metonímia. Próxima figura de palavras, a catacrese. Alguns elementos, inicialmente, eles não tinham nome. Não foram atribuídos nomes a esses elementos. E aí, todo mundo começou a chamar aquele elemento daquela forma e esse nome ficou desgastado, tá? Ou então, aquele elemento ele tinha um nome científico, só que ninguém chamava ele daquela forma, atribuíram outro nome para ele, que seria um nome impróprio, que não seria realmente o nome dele. Por exemplo, dente de alho. Quem falou que aquela partezinha do alho se chama dente, né? Foi um nome que foi atribuído para aquela parte do alho, só que foi uma nomeação imprópria, não seria aquele nome, né? Só que aí todo mundo começou a chamar daquela forma. Então virou uma catacrese. Braço do sofá, a perna da cadeira, né? Todos esses elementos, aparentemente, não receberiam esse nome. Esse nome foi atribuído espontaneamente, alguém atribuiu esse nome, e aí todo mundo começou a chamar esses elementos dessa forma. Então, são nomeações que foram dadas, só que de modo impróprio. Né? Embarcar no avião, né? Embarcar é de barco, né? Embarcar no avião. Tá? Então, essa denominação embarcar para o avião é uma denominação imprópria. Então, é por isso que é uma catacrese. Só que esse nome ele foi atribuído e hoje em dia todo mundo fala dessa forma. Bom, a próxima figura seria a sinestesia. A sinestesia mexe com os sentidos. Quais são os nossos principais sentidos, né? Os 5 sentidos do ser humano: olfato, paladar, audição, visão, tato, né? Então, a sinestesia é uma mistura desses sentidos humanos. O doce cheiro da mulher, doce, paladar, cheiro, olfato. Então, você misturou os sentidos. Então, você tem uma sinestesia. Bom, vamos continuando aqui então. A perífrase. A perífrase, ela é também chamada de antonomasia, tá? Mesma coisa. É a substituição de um termo por outro a fim de identificá-lo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Quando eu uso a expressão rei das selvas, eu me refiro ao leão. Então, eu usei uma outra expressão para poder identificar o que eu realmente queria dizer. Então, eu estou usando uma perífrase. Né? Eu substituo um termo por outro, né? A fim de identificar aquilo que eu queria dizer. A Terra da Garoa, São Paulo, a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Então, isso é perífrase, tudo bem? Bom, agora nós vamos para as figuras de pensamento. Então, nós falamos sobre figuras de palavras, agora a gente vai para figuras de pensamento, aquelas que mexem com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. A primeira figura de pensamento é a antítese. A antítese são termos contrários, mas que estão próximos na frase. Ele cantava noite e dia. Olha, eu tenho noite e tenho dia, que são termos contrários, são antônimos. E esses termos eles estão muito próximos na frase, então isso é uma antítese. A segunda figura de pensamento é a hipérbole. A hipérbole é o exagero da ideia. Eu quase morri de estudar. Ó, você estudou muito, né? Mas aí você fala que eu quase morri de estudar. Isso é um exagero da ideia. Então, isso é uma hipérbole. Próxima figura de pensamento, eufemismo. O eufemismo é quando você quer suavizar o discurso, suavizar aquilo que você quer dizer para não causar impacto. Né? Então, ao invés de falar que João morreu, João entregou a alma para Deus, João partiu desta para uma melhor. Né? Não tem tanto impacto assim para quem vai ouvir. Não vai falar João morreu, não. João partiu desta para uma melhor. Então, você suaviza o discurso. Então, isso é o eufemismo. Próxima figura de pensamento, a litote. A litote é muito parecida com o eufemismo. A única diferença é você também quer suavizar a ideia, você quer suavizar o discurso, aquilo que você vai dizer. A única diferença é que no caso da litote,
você suaviza aquela ideia fazendo uma negação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais claro para vocês. Eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. Então, ao invés de você falar assim, eu estou muito irritada com a notícia da prefeitura, né? Estou muito irritada, estou furiosa. Não, você fala, eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. Tá vendo? Você suavizou o discurso, suavizou a ideia, só que por meio de uma negação. Então, essa é a principal diferença entre a litote e o eufemismo, né? Você suaviza a ideia nos dois, nas duas figuras. Só que, no caso da litote, você suaviza a ideia por meio de uma negação. Ao invés de falar para sua mãe que seus amigos são são péssimas companhias, você fala, eles não são más companhias, né? Então, você suaviza a ideia, não são tão ruins assim, por meio de uma negação, tá? Próxima figura de pensamento, a personificação. A personificação, você atribui uma característica de um ser que tem vida para um ser que não tem vida. Então, você atribui característica de um ser animado para um ser inanimado. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O sol acordou sorrindo. Acordar sorrindo é uma característica de alguém que tem vida, um ser animado. E você está dando essa característica para o sol, que é um ser inanimado. Tudo bem? Então, isso é personificação. Paradoxo. Paradoxo é a contradição de ideias. Então, se eu digo para você, é dor que não se sente. Se é dor, o que você pensa? Você vai sentir a dor. Aí eu digo que é uma dor que não se sente. O amor é uma dor que não se sente. É um contentamento descontente, né? Então, é uma dor que não se sente. Isso é uma contradição de ideias, né? Estou cego de amor e vejo. Estou cego de amor e vejo. Se a pessoa está cega, a pessoa não vê. Né? Então, estou cego de amor e vejo. Então, existe uma contradição de ideias, então isso é um paradoxo, é uma figura de pensamento. Próxima figura de pensamento, gradação. A gradação é quando eu tenho uma ordem crescente das ideias ou uma ordem decrescente. Ou aquilo vai aumentando ou aquilo vai diminuindo. Igual nesse exemplo. Inicialmente calma, depois controlada. Por último, a ponto de total nervosismo. Inicialmente calma, depois controlada, por último ao ponto de total nervosismo, muito nervosa. Então, uma coisa que foi aumentando, calma, controlada e total nervosismo, muito nervosa, né? Então, isso é uma gradação, ou aumento, ou vai aumentando ou vai diminuindo. A apóstrofe. A apóstrofe é uma interpelação, você pergunta algo para alguém, né? Só que você faz isso com muita ênfase, com muito entusiasmo. Exemplo, céus, é preciso chover tanto? Né? Você fez uma interpelação, céus, é preciso chover tanto? E ao mesmo tempo você deu muita ênfase para aquilo que você está interpelando, tá? Agora vamos para as figuras de sintase ou figuras de construção. As figuras de construção, agora elas mexem com a estrutura da frase. Então, vamos ver a primeira. A primeira, a elipse. A elipse é quando eu tenho a omissão de um termo na frase. Aquele termo ele é omitido, ele não aparece. Exemplo, estávamos felizes com o resultado dos exames. Estávamos felizes com o resultado dos exames. O correto seria nós estávamos, né? Mas se você colocou aí estávamos felizes com o resultado dos exames, também está correto. Você só suprimiu o termo que seria o nós. Então, esse termo ele está escondido, ele foi suprimido, foi retirado. Então, aí você tem uma elipse. Próxima figura de construção, a zeugma. A zeugma é muito parecida com a elipse. Você também vai retirar um termo, você vai suprimir esse termo. Só que na zeugma você vai retirar esse termo porque você já tinha dito ele anteriormente, você já tinha dito ele antes. Então, para não repetir, você vai ter que suprimir. Igual nesse exemplo aqui, Fabiana comeu maçã. Eu, pera. Fabiana comeu maçã. Eu, pera. Então, você deveria ter dito aí, eu comi pera, né? Só que para não repetir o verbo, porque você já tinha dito esse verbo na primeira oração, Fabiana comeu maçã. Então, você fala na segunda, eu pera. Né? Não tem a necessidade aí do eu comi pera.
Então, aí você colocou uma zeugma, né? Por quê? Porque você suprimiu o termo, porque você já tinha dito ele anteriormente, tá? Terceira figura de construção, hipérbato ou inversão. O que seria hipérbato ou inversão? Você inverte a estrutura da frase. Então, ao invés da frase estar na ordem direta, ela vai estar na ordem indireta. Triste estava Manuela. A ordem direta da frase seria Manuela estava triste. Mas aí você diz, triste estava Manuela. Você mexeu com a estrutura da frase, né? A frase agora está em ordem inversa. Quarta figura de construção, a silepse. A silepse, normalmente, quando a gente aprende gramática, a gente aprende que precisa ter concordância, concordância nominal e concordância verbal. A silepse, ela é a discordância. Então, as pessoas que utilizam a silepse numa obra literária, num poema, numa letra de uma música, não é porque ela não sabe a gramática, não é porque ela não sabe colocar a concordância, é porque ela está usando essa figura de linguagem propositalmente. Tá? Então, existe uma diferença entre a pessoa discordar erroneamente, né, porque ela errou realmente, ou porque ela está colocando como figura de linguagem, que é a silepse. Tudo bem? Então, existe silepse de gênero, de número e de pessoa. Vou dar os 3 exemplos aqui. São Paulo é suja. São Paulo é um termo masculino, então seria São Paulo é sujo. Mas você colocou São Paulo é suja, porque você está se referindo à cidade. Então, existe uma discordância de gênero. Você discordou aí, seria São Paulo é sujo, masculino, o adjetivo tinha que ficar no masculino. Mas você colocou São Paulo é suja, você discordou o gênero. Por quê? Porque você está se referindo à cidade, né? Então você colocou uma silepse de gênero, uma discordância de gênero. Próximo exemplo. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Correto seria um bando de mulheres gritou. Você tem que concordar o verbo com o coletivo, que é bando. Mas o verbo ele foi concordou-se o verbo aí no caso com a palavra mulheres, que está no plural. Então ficou assim: um bando de mulheres gritavam assustadas e não um bando de mulheres gritou assustadas. Então existe uma discordância de número entre singular e plural, porque o correto era concordar o verbo com o coletivo, que é bando. Um bando de mulheres gritou e não um bando de mulheres gritavam. A partir do momento que você escreve um bando de mulheres gritavam, concordando com mulheres e não com o coletivo, que é bando, você está praticando uma silepse de número, uma discordância entre o singular e o plural. Silepse de pessoa. Exemplo, todos os atletas estamos preparados para o jogo. O correto seria, todos os atletas estão preparados para o jogo e não estamos. Então, existe uma silepse, existe uma discordância. Só que agora é uma discordância entre pessoa, né? Todos os atletas seria eles, terceira pessoa do plural. Estamos, esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, que é nós. Então, existe uma discordância de pessoa, tá? Próxima figura de construção ou de sintase. O assíndeto. Assíndeto é quando eu tenho ausência de conjunções, quando faltam conjunções na minha frase, faltam aquelas palavrinhas para ligar as orações. Igual nesse exemplo aqui. Diana comprou uvas para comer, limões para fazer suco. Diana comprou uvas para comer, vírgula, limões para fazer suco. Se a gente fosse acrescentar conjunção, seria Diana comprou uvas para comer e limões para fazer suco. Só que a gente não quis colocar o e aí, a conjunção. A gente colocou uma vírgula para unir as orações, né? Então é por isso que é um assíndeto, porque existe a ausência de conjunções. Ao invés de colocar conjunções, a gente coloca vírgula. Tudo bem? Agora, a próxima figura de construção é o polissíndeto. O polissíndeto é o contrário do assíndeto. Agora, a gente não vai encontrar a ausência de conjunções. A gente vai encontrar conjunções em excesso. Igual nesse caso aqui. Dolores brigava e gritava e falava. Dolores brigava e gritava e falava. Tá vendo? Ó? O e fica se repetindo, a conjunção e. Então, isso é um polissíndeto. Eu coloquei conjunções em excesso. Anáfora. O que seria anáfora? Anáfora é a repetição do mesmo termo no começo das orações. Então, nesse exemplo, ó, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse, tá vendo que se repete se eu, se eu, se... Então, fica repetindo esses termos o tempo inteiro no começo das orações. Então, aí a gente tem uma anáfora.
Anacoluto. Anacoluto é quando você altera a sequência lógica da estrutura da frase. Então, você mexe na frase de um modo que altera a sequência lógica. E aí, no meio, tem uma pausa no discurso. Você faz essa pausa com a vírgula, igual nesse exemplo aqui. Ó. Esses políticos de hoje, vírgula, aí você pausa. Não se pode confiar. Essa frase ela foi alterada, a estrutura, porque a frase em ordem direta seria não se pode confiar nesses políticos de hoje. Isso seria a frase em ordem direta. Aí você colocou ela em ordem indireta, em ordem inversa, né? Esses políticos de hoje, vírgula, não se pode confiar. Só que para poder fazer essa inversão, você teve que colocar uma vírgula no meio das orações. Então você teve que fazer uma pausa no discurso. Você inverteu a frase e teve que colocar uma vírgula aí no meio para poder fazer uma pausa. Esses políticos de hoje não se pode confiar. Você fez uma pausa no discurso por meio de uma vírgula. Por que isso aconteceu? Porque você inverteu a estrutura das orações. Tá? Então, isso aí é o anacoluto. Próxima figura de construção ou de sintase, o pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância enfática das ideias. Então, você fica repetindo a mesma coisa que você já tinha dito. Subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, noite escura, né? Se é noite, você já supõe que é escura. Então, você não precisaria falar noite escura, né? Subir para cima. Se a ação de subir realmente é para cima. Então, você não precisaria de um outro termo repetindo a mesma coisa, tá? Porque isso aí seria um pleonasmo. Bom, agora nós vamos para as figuras de som. As figuras que mexem com a fonética, com o som. Nós temos a assonância. A assonância é a repetição de vogais. Então, imagina você estar ouvindo lendo um poema, né? E aí tem esse seguinte som. Vou-me embora para a casa da Aurora. Vou-me embora para a casa da Aurora. Então, quais são os fonemas que você fica escutando aí com maior frequência? O, A, E. Esses fonemas, esses sons, eles se repetem o tempo inteiro. Vou-me embora para a casa da Aurora. Então, se você tem uma repetição de sons de vogais, como A, E, O, você tem uma assonância. Então, a assonância é a repetição de som de vogais. A literação, que é a segunda figura de som, ela é uma repetição de som de consoantes. Igual nesse exemplo aqui, ó. Fiz, faço, feito, está. Fiz, faço, feito, está. Qual o som que se repete aí? O som do F, que é uma consoante. Então, a assonância é a repetição do som de vogais. A literação é a repetição do som de consoantes. Terceira figura de som, paranomásia. São palavras com sons muito parecidos, porém com significados diferentes. Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Você tem duas palavras aí muito parecidas, só que com significados diferentes. Elas são muito parecidas no som apenas, tá? São trocadilhos. Tudo bem? Então, casa, que é o verbo, né? Quem casa, quer casa, que é o substantivo, tá? Então, parecidas no som, porém significados diferentes. Então, isso é uma paranomásia. E a última figura de som é a onomatopeia, que nós conhecemos bem, que é quando você faz a reprodução de um som por meio da escrita. Então, o toque-toque da porta, o blém-blém do sino, né? O tic-tac do relógio, tá? Então, você pega o som de um determinado elemento, só que esse som você faz a reprodução por meio da escrita. Então, a pessoa está lendo um texto, ela precisa entender que o personagem bateu na porta. Então, você vai fazer a reprodução desse som. Né? A pessoa está lendo um texto, ela precisa entender que o sino soou o badalar aí do sino. Então, você tem que colocar aí o blém-blém para a pessoa entender o barulho. Tudo bem? Então, essas foram as figuras de linguagem. Então, só recapitulando, quando eu falo de figuras de linguagem, são recursos expressivos que os autores utilizam nos textos para tornar esses textos mais dinâmicos. As figuras de linguagem são usadas em textos de linguagem subjetiva, né? Um poema, uma letra de uma música, uma poesia, né? Eu não posso usar uma figura de linguagem em texto de linguagem objetiva, como redação, notícia, isso eu não posso usar. As figuras de linguagem, elas são divididas, então, em figuras de palavras, nós já falamos todas, figuras de pensamento, figuras de construção ou sintase e figuras de som ou harmonia, tá? Então, você tem essa seguinte divisão, figuras de palavras ou semânticas, né?
figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção, que é a mesma coisa, e figuras de som ou harmonia, que é a mesma coisa, tá? Então, são 4 divisões quando a gente fala de figuras de linguagem, tá bem? Beijos, espero que todos tenham entendido.